pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, defendendo que crianças possam realizar atividades simples e trabalhar, repercutiu negativamente nas redes sociais. A declaração foi feita em entrevista no dia 1º de maio, quando ele criticou a ideia de que o trabalho infantil prejudica crianças e citou o exemplo de outros países. Políticos como Guilherme Boulos, Lindbergh Farias e Pedro Rousseff criticaram a fala, classificando como retrocesso, absurdo e até ato de covardia. Após a repercussão, Romeu Zema tentou se defender, afirmando que não defende exploração, mas sim defende ampliar oportunidades com proteção e sem prejudicar a escola. Quem também se manifestou nas redes sociais sobre o assunto foi o historiador e influenciador Jones Manuel, e ele vai debater sobre esse assunto aqui com a gente no Contexto. Oi, Jones, muito bom dia. Você que é uma das vozes da esquerda, de maior retumbância, realizou algumas ações sobre essa fala do ex-governador de Minas Gerais. Eu queria entender, na sua visão, qual é o maior problema de uma fala dessas, vindo de uma pessoa como Romeu Zema, neste momento, no mês do trabalhador. Muito bom dia. Olá, Laila, bom dia. Um bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Veja, essa fala ela é um absurdo porque ela tenta naturalizar a exploração infantil. Eu acho importante destacar que no Brasil você tem mecanismos de assinar a carteira de trabalho a partir dos 16 anos, de um trabalho formal, e de o jovem aprendiz, a partir dos 14 anos. Abaixo de 14 anos, todo e qualquer trabalho remunerado para crianças se configura como exploração infantil, A gente sabe que o Brasil é signatário de várias convenções da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que tenta banir o trabalho infantil, só que isso ainda não aconteceu. Temos mais de 1 milhão de crianças que, infelizmente, por causa da pobreza, da miséria, acabam realizando trabalhos infantis, como foi inclusive o meu caso. Eu, com 13 anos de idade, comecei a trabalhar vendendo jornal num sinal em Boa Viagem, que é um bairro praieiro de Recife, e isso prejudicou de sobremaneira os meus estudos, meu desenvolvimento escolar. Então, é uma fala que tem um alvo direcionado, é uma fala que tenta naturalizar a exploração infantil de crianças pobres, de crianças da classe trabalhadora. Porque a gente sabe muito bem que os filhos da classe média, que os filhos da elite, não vão fazer trabalhos degradantes na infância, Vão estar estudando, vão estar brincando, fazendo curso de inglês, fazendo curso de francês, aprendendo desde cedo a mexer com computador, as novas tecnologias e por aí vai. É uma fala absurda, é uma fala odiosa, que ao invés de colocar no centro do debate político a erradicação da exploração infantil, naturaliza e legitima isso. E o Romeu Zema cita os Estados Unidos como exemplo. Acho que é importante dizer que os Estados Unidos têm milhões de crianças em situação de miséria e de subnutrição. Os Estados Unidos não é exemplo de proteção à infância, sem falar de outros fenômenos aterradores daquela sociedade, como a recorrência de massacres, de ataques a escolas, de adolescentes que são tocados por uma propaganda de extrema-direita, misógina, red pill, com tendências neofascistas e que acabam promovendo barbáries, atentados em escolas, em cinemas e em shoppings, como a gente vê com bastante recorrência. Então, acho que é uma fala lamentável de uma figura política que se caracteriza por tentar viralizar nesse período de pré-campanha eleitoral a partir de declarações absurdas, Não a partir de propostas, de diagnóstico sobre os problemas do Brasil, sobre como resolvê-los, mas aquela fala que choca, aquela fala que deixa revoltado, que chama polêmica nas redes sociais, uma coisa bem, comparando com outra figura política da extrema-direita, uma coisa bem Pablo Marçal, sabe? Você fala o maior absurdo do mundo para viralizar, para aparecer, para ser notícia e gerar um falso debate. O debate real é como erradicar o trabalho infantil no Brasil e garantir que as crianças tenham dignidade, tenham proteção e tenham acesso a uma escola digna e universal. Além do que, para fechar a resposta, veja, o Brasil vive uma onda de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, Expor crianças, particularmente meninas, a situação de trabalho infantil potencializa os riscos de exploração sexual, potencializa os riscos de traumas que vão ser carregados pela vida inteira.
A direita e a extrema-direita brasileira costuma reivindicar um discurso de que é pró-família, mas, na verdade, defende propostas como essa, que atentam diretamente contra a família brasileira e que podem colocar crianças em situação ainda maior de risco de exploração sexual, de violência sexual e de traumas que acabam destruindo a vida de uma pessoa. Jones, na sua opinião, hoje no Brasil, né, a criança, o adolescente, já não é mais criança, o adolescente com 14 anos, ele pode ser um menor aprendiz. Essa é uma idade, já é uma idade interessante, ou uma idade em que o adolescente ele pode ser um aprendiz ou um menor aprendiz de trabalho, ou também é uma idade que ele deveria estar 100% focado lá no seu estudo, no seu aprendizado, focado em crescer para depois vir pensar a trabalhar. Veja, o programa Menor Aprendiz, do ponto de vista conceitual, ele é um bom programa. O problema é o seu processo de aplicação, né? O processo de aplicação, em várias situações, o menor aprendiz, na verdade, não é um aprendiz, é uma força de trabalho barata. Eu conheço, por exemplo, jovens que já foram alunos meus que foram menores aprendizes, por exemplo, em empregos que, na prática, faziam um papel de uma força de trabalho de um adulto e que isso não estava ligado a nenhum processo de aprendizado. O debate sobre trabalho no processo educacional tem que ser um debate pedagógico. Então, existem escolas pedagógicas que defendem que é fundamental que no processo de ensino e aprendizagem a escola também seja um lugar de aprendizado prático, né? Um dos teóricos mais famosos é o Pistrak, que é autor do livro sobre a escola do trabalho. Então, você pensar o ambiente escolar como um ambiente que você vai aprender as disciplinas, história, geografia, português, matemática, etc., mas também vai aprender a aplicação prática dos seus trabalhos. Então, hortas comunitárias, trabalho com maçonaria, mecânica e por aí vai, combinando o conhecimento teórico com o conhecimento aplicado, dando sentido mais concreto para disciplinas como, por exemplo, física, química, matemática, geografia e por aí vai. Então, o próprio modelo, inclusive, do IF, né, do Instituto Federal Brasileiro, é muito inspirado nesse debate sobre o papel do processo produtivo na dinâmica de aprendizado. O debate real é como criar uma educação que, repito, seja uma educação digna, uma educação de qualidade e que prepare para as novas tecnologias e que não seja uma educação bizantina, abstratamente teórica, mas consiga conectar os conhecimentos teóricos com a realidade dos estudantes. Acho que o modelo do jovem aprendiz, ele precisa ser mantido como está e ter um processo de fiscalização melhor para que ele cumpra realmente sua função e aquele trabalho seja não um trabalho de uma pessoa adulta, mas algo que tem uma dimensão pedagógica e de aprendizado em relação às diversas profissões que estão colocadas. E a fala do Romeu Zema não vai nesse sentido, né? Eu acho que é muito importante sempre destacar que os Estados Unidos, inclusive, não são nem sequer modelo de educação, né? É curioso reivindicar os Estados Unidos como exemplo, quando neste momento a gente está vendo a disputa Estados Unidos e China, os Estados Unidos perderem protagonismo global no desenvolvimento de ciência e tecnologia, as universidades estadunidenses estão perdendo posições nos rankings globais de melhores universidades do mundo, a educação dos Estados Unidos está em decadência, inclusive é muito comum você ter milhares de crianças nos Estados Unidos que não estão na escola, né? Voltou a crescer na sociedade estadunidense o número de crianças e adolescentes que nem sequer concluem o ensino médio, sabe? Então, enfim, não dá para citar isso como exemplo. Jones, eu vou colocar o Felipe na nossa conversa. O Felipe é o meu parceiro de contexto aqui de todos os dias. Felipe, sua pergunta para o Jones, por favor. Bom dia, Jones. Prazer estar com você aqui no Contexto Metrópolis. Jones, eu queria fazer uma pergunta mais ampla para você, até porque você é uma pessoa que representa uma parte da esquerda significativa, está ganhando espaço nas redes sociais, está conseguindo colocar suas ideias, já tem vários seguidores aí que gostam e cultuam a sua ideia, a forma que você vai para o embate, né, em relação à direita, em relação a outro espectro político. Eu queria saber o seguinte, né, esse tema é um típico tema, na minha opinião, que reflete exatamente a esterilidade do debate político no Brasil, né? O Zema, por exemplo, falou uma frase dessa que é um absurdo. Qualquer pessoa que vê e achar que é normal criança trabalhar, né, não tem justificativa para defender um negócio desse, até porque tem que se desenvolver, tem que brincar, tem que
criar teu aparato intelectual, né, nesse momento, mas eu não vi ninguém propondo nada, né? Eu não vi, por exemplo, o governo e a base governista falando assim, meu projeto de primeira infância e depois da primeira infância é esse, somos contra tal coisa. E da mesma forma, o lado direito do espectro acha que pegar um caso de uma criança que trabalhou e teve sucesso da vida é replicável para outras esferas, né, da vida social, o que é outro absurdo, né? Então eu queria saber por que nós temos esterilidade nesse debate político no Brasil e por que a esquerda, que é o teu caso, que é a esquerda, né? Tem umas pessoas não falar que sou esquerdista também. Por que a esquerda, né, não debate da forma como tem que ser debatida, com propostas profundas e densas? Perfeito, Felipe. Agradeço a pergunta. Um bom dia, é um prazer falar contigo. Veja, Felipe, eu acho que o que a gente chama de esquerda, no geral, no Brasil, sofre de um deserto de ideias, né? Sofre de uma crise de criatividade porque se adaptou à gestão do modelo neoliberal, que é o modelo vigente no Brasil. Então, repare, nos anos 80, a gente teve um debate muito importante colocado pelo Brizola e pelo Darcy Ribeiro sobre uma educação de tempo integral a partir do modelo do CIEPS, que partia do pressuposto de que a criança não chega na escola educável, né? Ambientes de pobreza, de miséria, de violência, de desemprego criam uma criança que tem dificuldades de desenvolver seu potencial, né, educacional, seu potencial de formação de personalidade, e que a escola precisa ser um ambiente para corrigir esses problemas que vêm de uma realidade de pobreza, de extrema desigualdade. Então o CIEP tinha um projeto pedagógico muito amplo para garantir que no espaço escolar a criança tivesse acesso às disciplinas, né, tradicionais do currículo, mas também acesso à alimentação, acompanhamento psicológico, acompanhamento odontológico, lazer, segurança, esporte, músicas. O modelo de educação de tempo integral do CIEP, por exemplo, é uma proposta para a esquerda brasileira toda abraçar e defender como uma resposta concreta aos desafios da educação no Brasil. Só que não dá para fazer isso, dentre outras coisas, dentro de um paradigma de política econômica que é a vigente no governo Lula III, de austeridade, né? Foi aprovada a Lei Complementar 200, o chamado novo teto de gastos, tem como premissa que o gasto primário do Estado, que é o gasto com saúde, educação, cultura, lazer, meio ambiente, assistência social, pode crescer no máximo 2,5% ao ano, que é a menor média de gasto de toda a história da nova República. Todos os governos, desde o governo Collor até aqui, tiveram um crescimento anual de gasto primário maior que 2,5% ao ano. Então é impossível, com essa regra fiscal, criar uma educação em tempo integral de qualidade no Brasil inteiro. O que a gente tem de educação integral hoje, como é o caso, por exemplo, de Pernambuco, meu estado, é uma educação integral que é falsa, né? Que a escola está do mesmo jeito, não passa por nenhuma reforma, não tem nenhuma ampliação da infraestrutura e a criança passa trancada na escola o dia inteiro, em vários momentos sem ter o que fazer, inclusive na escola. Então eu acho que a gente tem uma proposta que é pensar um modelo de educação infantil, de educação fundamental e do ensino médio pautado no CIEPS, formulado, pensado pelo Darcy Ribeiro e outros grandes pedagogos e pedagogas, e também entender que o processo educacional se dá não só na escola, né? O processo educacional é fundamentalmente um binômio, escola-família. E aí a família brasileira não tem como cumprir seu papel pedagógico se ela está afogada no desemprego, na miséria, na pobreza, em dívidas, em casas que alagam em épocas de chuva, como aconteceu essa semana agora em Pernambuco. Então, um projeto econômico mais amplo que vise garantir pleno emprego, enfrentamento radical às desigualdades, garantia de moradia digna, condições econômicas efetivas de qualidade para a classe trabalhadora, combinado com um projeto pedagógico em que a escola deixe de ser uma tragédia no Brasil como é hoje. Para isso, precisa de mudanças muito profundas no modelo macroeconômico brasileiro, na política fiscal, na política monetária. Antes de entrar aqui, Felipe, eu estava lendo a notícia dizendo que a gente está batendo recorde no lucro dos bancos com o oferecimento de crédito, né? Temos o maior nível de spread bancário dos últimos 15 anos no Brasil. Hoje, 30% das famílias, por exemplo, estão afogadas em dívidas, né? Gastando sua renda com dívidas. Então, você tem uma necessidade de um projeto de país combinado com um projeto educacional que, infelizmente, a maioria da esquerda não tem disposição de apresentar, porque você tem uma polarização eleitoral que, me desculpe o uso do termo chulo, é lacradas de lá e lacradas de cá, né? E os problemas fundamentais do país não aparecem. Então, por exemplo, o Romeu Zema, quando vem com essa fala sobre
legalizar a exploração infantil, ele ignora que nos Estados Unidos, um dos principais debates que estão colocados hoje é o caráter privado da educação e a falta de apoio estatal à educação infantil, às creches. Então, o Zohran Mamdani, atual prefeito de Nova York, ele ganhou a eleição tendo como um dos eixos centrais da sua campanha a criação de uma rede de creches públicas, porque há um desamparo à infância nos Estados Unidos. Então, o que ele reivindica como exemplo positivo é uma total desatualização do que é o debate estadunidense, porque a ausência de creches públicas nos Estados Unidos, em uma cidade que é a mais importante do país, como Nova York, o povo escolheu uma resposta pública para isso. No Brasil, a gente tem um processo, por exemplo, de privatização da educação infantil. Aqui em Recife, a educação infantil é quase toda privatizada, via PPPs, convênios e por aí vai, com várias insuficiências. A gente ainda tem milhares de crianças em Pernambuco, milhões de crianças no Brasil, que não têm a devida atenção de creches. A governadora aqui do meu estado prometeu, Felipe, na eleição de 2022, que ia construir 60 mil vagas de creche, entregou menos de 10%. Né, no último ano de mandato. Então, falta um debate real no Brasil, falta um debate real sobre o que a gente quer na saúde, na educação, na cultura, na política econômica, na proteção ao meio ambiente, no saneamento básico, nas novas tecnologias que estão ali colocadas, como a questão das terras raras, né, que é um tema, foi um tema muito importante no mês de abril, que tende a ser um tema do ano. E aí, me parece que o nosso papel enquanto esquerda, e aí particularmente no meu caso, que sou comunista, é fugir desses falsos debates, dessas falsas polêmicas e apresentar um debate concreto, um debate objetivo, um debate científico sobre os rumos do país. É muito difícil fazer isso porque a gente tem um fenômeno hoje que é do parlamentar influencer, né? Que é aquele parlamentar que pauta a sua atuação, do parlamentar e do candidato, diga-se de passagem. Influência no sentido negativo da palavra, porque ele pauta a sua atuação política a partir do que vai chocar nas redes, do que vai bombar nas redes. Então, tem uma tendência de... O tema é o Trend Topics do Twitter. Aí alguém apresenta algum projeto de lei estapafúrdio, inconstitucional, para dizer, olha, esse tema que está viralizando nas redes, eu apresentei um projeto de lei absurdo que nunca vai ser aprovado. E aí é um desafio nosso qualificar esse debate e ter ideia. Agora, não dá para ter ideia, não dá para ter proposta se você não tem diagnóstico dos problemas do país e, em especial, se você está preso à gestão do modelo econômico e do modelo político. Por quê? Dentro dessa ordem como está posta, eu acho que o Brasil não vai encontrar soluções estruturais para nenhum dos seus problemas. Jones, você tem interesse em vir como candidato aí nessa eleição? Eu sou pré-candidato a deputado federal pelo PSOL aqui em Pernambuco. Inclusive, um dos debates que a gente vem fazendo, Laila, como elemento central, é, por exemplo, já que a gente está falando de educação infantil, os ADIs, que são profissionais de educação infantil, foi aprovado no Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Lula a legislação que reconhece eles como parte do magistério. E as prefeituras de Pernambuco e do Brasil inteiro estão se recusando a aplicar a legislação que já foi aprovada. Inclusive, o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, alega que a legislação é inconstitucional. Então, veja que baderna institucional. Um prefeito decide não aplicar uma legislação que foi aprovada no Congresso Nacional, sancionado pelo presidente, porque o prefeito se acha um tribunal de constitucionalidade. Então, a gente vem atuando na nossa pré-campanha de deputado federal, tentando colocar temas fundamentais como esse, que não existe uma educação infantil de qualidade se você não tem profissionais valorizados com boas carreiras. O Brasil vive hoje, Laila e Felipe, um apagão de professores e professoras. Na minha turma, eu sou formado em licenciatura em História, na UFPE, me formei em 2015. Na minha turma se formaram 45 profissionais. Desses 45 profissionais, não tem 10 na sala de aula. A maioria das pessoas simplesmente desistiu da sala de aula com salários baixos, empregos precários, ausência de plano de cargos e carreiras. Eu estive semana passada numa cidade, São Lourenço da Mata, em que, por exemplo, existem 2 planos de cargos e carreiras. Um para os professores novos, pior, e um para os professores antigos. E aí o prefeito da cidade, o Vinícius Labanca, ele não quer garantir 1/3 de hora-aula, que é legislação, que é lei. Os professores precisam ter tempo para planejar as aulas, para corrigir provas, para corrigir trabalhos, e o prefeito se nega a cumprir a lei e o Ministério Público disse que não pode fazer nada. Então, o Brasil vive, falando do tema educacional ainda, o Brasil vive uma baderna institucional e um ataque sistemático à educação, e nossa pré-candidatura a deputado federal vem atuando bastante nisso.